E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muito obrigado pela mais uma oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir mais uma vez, para continuar o estudo da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz, e na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus possa abençoar a tarefa do dia de hoje, de estudarmos juntos o livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 9, o problema da alimentação, que Marco já colocou, que a alimentação não é problema, o problema é como a gente lida com ela, não é? Como a gente a coloca, né, a importância que a gente dá a ela na nossa vida, seja encarnado ou desencarnados. Então nós vimos no programa passado a questão do como foi sério o problema da alimentação na colônia Nosso Lar, porque ainda, como a gente leu no programa passado, aqueles que chegavam da Terra, que desencarnavam, continuavam com os mesmos vícios da alimentação equivocada que todos nós temos aqui na Terra. Como se diz, a gente não vive para comer, né? Tem pessoas que a gente devia comer para viver. Eu acho que é assim o ditado, mas infelizmente a gente tem pessoas, e às vezes nós mesmos, só ficamos pensando na comida, vivemos para comer. Então tem que ter o equilíbrio, a gente precisa entender que o Marco até comentou sobre o necessário e o supérfluo. Todos nós precisamos fazer uma avaliação se nós estamos comendo o necessário ou se nós estamos investindo e preocupados com o supérfluo, não é? Então, pelas nossas contas, nós estamos aqui no parágrafo 4 e nós contamos aqui as linhas. Nós vamos ler a 11ª linha. Vamos dar tempo para todo mundo contar, não é? E na 11ª linha do parágrafo 4, o Lísias vai continuar explicando o André Luiz, não é, o problema que foi a organização da alimentação em nosso lar. Tereza, antes de você começar, você falou do necessário e supérfluo, só uma coisa que a gente ia falar no programa passado e não falamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25 de Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo titulado Buscai e Achareis, Allan Kardec coloca no item 7. O item 7, ele fala observar os pássaros do céu. E ele fala assim: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, somos nós, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia, que é o caso desse que vos fala, que tem uma úlcera e tem diverticulites. Então, o necessário não foi suficiente, eu quis o supérfluo, que é o algo a mais, o a mais, o a mais. Sempre assim. Então, graças a Deus mesmo, a bendita irmã Dor veio, falando isso de coração realmente, que ela faz com que a gente exercite a disciplina. Então é bem isso aqui. Quando eu olhei para a gente preparar aqui, para a gente vir falar, eu falei, meu Deus, aqui está aqui, ó, né? O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis. Eu busquei e achei. Meu pai é diabético. E quando ele desenvolveu diabetes, eu fui procurar, na época, não tinha tanto acesso à internet, num livro. E eu li que uma da definição de diabetes era doença de rico. Porque, na realidade, o diabetes, ele é
proveniente de uma má alimentação. E aqueles que reencarnam como crianças diabéticas provavelmente abusaram muito em outra encarnação, porque aquele que realmente só o rico pode comprar o supérfluo, pode adquirir o supérfluo no caso da alimentação. Aquele, materialmente falando, mais limitado, ele já não vai abusar tanto, não é? Porque ele não tem essa condição. Então, no livro dizia isso, doença de rico. Eu achei tão interessante, mas realmente, olhando por esse prisma, é o supérfluo que vai fazer com que muitas das vezes nós adoeçamos, não é? Então. Aí, Tereza, ó, mais uma. Não vamos ler ainda. Vamos ler aqui. Não, porque nós estamos falando, vamos falar realmente aqui dos excessos, né? E aí tem aqui um livro muito interessante, gente. É psicografado pelo Chico, ditado pelo Casimiro Cunha, né? Espírito. E o título é Juca Lambisca. Ah, sim. As crianças lá no centro adoram essa história. Eu vou ler para vocês os versinhos aqui, alguns só, né? As crianças gostam dessa historinha. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. A todo instante aumentava a grande comedoria, sujava a cozinha e a copa, procurando papa fria. Um dia caiu doente e o doutor João do Sobrado receitou: este garoto precisa comer regrado. Mas alta noite ele foge, e mais tarde a Gabriela viu que o Juca estava morto, debruçado na gamela. Gamela falava antigamente o tipo de panela, né? Um pote assim, né? Gamela. Agora é bol. Oh, meu Deus. Muito triste o caso dele, coitado. Embora gordinho, o Juca morreu cansado de tanto comer tocinho. Aí, o capítulo 2, o item 2 dessa página é a volta de Juca, a parte 2, a volta de Juca. Desencarnado Lambisca, na vida espiritual, estava do mesmo jeito e o barrigão tal e qual. Acorda num campo lindo, e agora que não mais dorme, vê muita gente a sorrir por vê-lo de pança enorme. Tem a impressão de trazer o peso de um grande bumbo. Quer levantar-se, porém, a pança cai como chumbo. Juca xinga nomes feios, faz birra, choro e escarcel, e pede com gritaria: quero subir ao céu. Deu-lhe as mãos e disse: filho, o espírito, o guia, né? Filho, levante-se, cale e ande. Ninguém sobe à luz divina com barriga assim tão grande. Mas o Juca, revoltado, ergue os punhos pesadões, contra tudo e contra todos, aos murros e pescoções. Ele devia morar lá em Nosso Lar nessa época. Eu acho, né? Foi para Nosso Aí, Lar. Não adiantou, ele rebelde, aí lá continua. Um sábio aparece e fala: o Lambisca não regula. Enlouqueceu de repente de tanto cair na gula. Olha só, gente, interessante. Foi preciso então prendê-lo, amarrado e furioso. O pequeno parecia um cachorrinho raivoso, tiveram que amarrar ele. Os protetores, após guardá-lo em corda segura, oravam, dando-lhe passes com bondade e com doçura. Aí, resumindo lá embaixo, né? Os amigos decidiram, assim como um grande povo, que o Juca, a fim de curar-se, devia nascer de novo. Aí reencarnou. Aí está reencarnado. Lambisca a dormir, coitado. Ele, tão forte e mandão, renasceu muito pequeno, um simples bebê chorão. E para esquecer a gula, cresceu doente e magrinho. Só bebia caldo leve, sem feijão e sem tocinho. Então já veio com um problema sim. Criado por ele mesmo. Então é uma trova, são trovas, um versinho muito legal, usa-se muito na evangelização. As crianças, claro, gente, com uma medida de bom senso, né? Claro, né, tem situações complicadas que a gente vê na evangelização, pessoas que não têm o que comer, né? Então tem tudo um critério para a gente passar a doutrina, né? Todo um bom senso. Mas eu estou falando aqui do que o André está dizendo, da disciplina, né? Isso. Então, continuando. Então, linha, né? Parágrafo 4, não é? A 11ª linha. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina
ficou imune de tais abusos, pelas características que lhe são próprias. Que características são essas? Porque nesse ministério são os espíritos mais evoluídos da colônia. Muitos deles já estão ali para se preparar para habitar colônias superiores, esferas superiores. Então, eles entenderam perfeitamente a decisão do governador, que quis, de alguma maneira, espiritualizar ainda mais aquela colônia espiritual. É uma coisa conjugada à outra, porque o Ministério da União Divina é aquele, como você falou, mais ligado às esferas superiores. Quanto mais ligado às esferas superiores, mais vamos encontrar aqueles mais obedientes a Deus. E aí fica mais fácil, né? Eles não se rebelaram. Não se rebelaram, né? Não é? Os demais, aí Lísias continua, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Não esquecendo que o governador atual está, nessa época do livro, está há 114 anos isso, lá, né? Isso. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Interessante, né, Teresa? E aí a gente, olha só, o que o governador, a primeira decisão, bom, já que vai ter mudanças, vou chamar aqui para a colônia espíritos mais elevados de outras esferas que já sabem absorver e respirar os princípios necessários, como ele diz aqui, né, da atmosfera, os princípios vitais. E é a mesma coisa que Allan Kardec coloca para a gente, no caso, né, na Gênese, no capítulo 18, quando ele fala da geração nova, que espíritos mais evoluídos vão reencarnar na Terra para nos ajudar nessa época de transição. Estão chegando, né? Estão chegando. A gente vê na música, principalmente, crianças com uma harmonia, tocando piano, violino, crianças de 4, 5, 3 anos estão chegando, a gente já vê realmente que elas já estão aí. São esses espíritos que com certeza vieram para nos ajudar numa melhor compreensão, numa maior espiritualização. O que para nós porque eles, né, foi o que o governador fez. Então, vamos mudar? Vamos. Então, deixa eu chamar espíritos para nos ajudar. E aí vieram esses 200. Manuela, nós conhecemos um que às vezes troca. Às vezes na questão troca. Da alimentação. Estou falando da alimentação. Sim. Às vezes troca o chocolate, isso é sério, pela fruta. Parece um absurdo, mas às vezes não gosta de carne. Não gosta de carne. Várias crianças já estão chegando, a gente nota, não quer dizer que são de esferas superiores, não. Mas com o aprendizado parece já, como se diz, consubstanciado já na questão da alimentação, de escolher. Muitas já não gostam mais de refrigerante, outras já não querem se alimentar de carne, de bicho nenhum. Então, a gente vê que estão chegando, né, crianças engajadas em trabalhos sociais. A mídia, de vez em quando, coloca também as coisas boas que estão acontecendo. Então, da mesma maneira que o governador de nosso lar convidou esses espíritos superiores para ajudar nessa mudança, Jesus com certeza convidou espíritos, não é, de esferas superiores à nossa, para que eles possam nos dar exemplo, para que são missionários que vêm à Terra
para que a gente observe tal comportamento e procure, não é, melhorar um pouco o próprio comportamento. Nós poderíamos raciocinar assim, né, Tereza? No nosso lar, como nós lemos no capítulo até anterior, que os serviços da organização do nosso lar se aperfeiçoam dia a dia e eles, vez por outra, têm as visitas desses trabalhadores às esferas superiores para aprenderem alguma coisa. Então isso é rotina no nosso lar. Só que aqui ele está falando de uma situação que estava bem, vamos dizer assim, complicada na época, né? A colônia quase toda ali, ele tinha que organizar tudo, então tiveram que vir 200 de uma vez, né? Fazendo uma analogia com a nossa transição planetária, sempre tiveram espíritos missionários na Terra. Jesus nunca nos abandonou, claro, lógico. Sempre enviou os seus prepostos para nos guiar, para que nós nos guiássemos, né? Só que agora, nessa transição, como você coloca, e o Divaldo fala muito nisso em algumas palestras, né? Transição planetária, né? Esses espíritos que estão chegando aí, são os ditos índigos e cristais, eles estão vindo em massa, estão reencarnando em massa para que realmente nos auxilie nessa melhora, né? E agora, vai depender de nós, claro, com certeza. E só que tem uma coisa, um detalhe que eu lembrei, gente, é bom a gente colocar. Nós não estamos falando aqui, gente, de privação de alimentação, mais uma vez, não é isso, não é ficar sem comer, não é isso. Claro que não. Na nossa condição evolutiva, encarnados ainda, nós precisamos sim. E está na Bíblia isso. Isso. Gênesis 3, versículo 19, diz que o homem na terra, ele tem que comer com o suor do rosto dele, porque a gente não vai conseguir, se não for assim, a gente não consegue todos os elementos que nós precisamos para sobreviver aqui na Terra. Não é? Isso. O oxigênio, então, o hidrogênio, isso a gente consegue na respiração, mas tem o nitrogênio que a gente não consegue. A gente não consegue tirar da atmosfera. A gente tem que comer as plantas, porque a planta ela tira do solo e ela nos fornece, não é? As proteínas, elas nos fornecem o nitrogênio, mas no mundo espiritual a gente já vai poder fazer isso devagar, não é? Na adaptação. No futuro do planeta aqui. Então, e por que Jesus não deixa? Deixa eu só falar do nitrogênio um pouquinho. O nitrogênio, ele é o responsável na produção, utilizado, né, na nossa, de grande importância na nossa vida, na produção de aminoácidos e proteínas. Não é? É isso. Então, só que a atmosfera, gente, é composta, eu vi aqui no Google, a atmosfera é composta por 78% desse elemento químico. Nitrogênio. E por que a gente não absorve? E por que Jesus não deixou? No livro, então vamos ler aqui. Porque é uma pergunta, né? Se tem tanto, por que o homem da terra precisa trabalhar, né, plantar para comer? Por que aqui o personagem Aniceto, nos livros Mensageiros, que é a sequência do nosso lar, ele explica o porquê. Que a gente ainda não... Qual é o capítulo? Deixa eu ver qual é o capítulo. Capítulo 42. Evangelho no ambiente rural. Ele fala Mensageiros, assim, né? O livro Os Mensageiros, que é a sequência aqui do nosso lar. Ele diz assim: por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento, de importância primordial na manutenção da vida, como acontece com o oxigênio comum. Então, ele não permite ainda. Por quê? Por quê? A pergunta é essa. É por quê? Por quê? As crianças perguntam, é por quê? Porque se nós conseguíssemos fazer isso, a gente ia trabalhar para quê? Para comer. Ao nosso estágio evolutivo... Ao nosso estágio, ele precisamos, como a Teresa colocou, o suor do nosso rosto, como é que nós vamos desenvolver N situações em nós sem o trabalho do dia a dia. Até a inteligência. Exatamente, começando sem o cansaço, sem o trabalho, sem os aborrecimentos que o trabalho traz, porque nos traz aprendizado, não é? Sem as conquistas que o trabalho nos traz, porque nos traz aprendizado também. Agora, isso é o que nós estávamos falando antes. Nós estamos falando aqui de educação. Estamos falando aqui das crianças que estão reencarnando, dos espíritos que estão reencarnando em massa aqui, as crianças que estão ao nosso redor aí, nos dando exemplos. A internet proporciona isso, Instagram, etc., de crianças que trocam. Muitas vezes nós temos uma, né?
na família que ela troca, muitas vezes, não é que ela não gosta, ela troca o doce pela fruta e tal. Agora, tem uma pergunta muito interessante para a gente colocar nessa ideia, que é a pergunta 720 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Eu ficar sem comer, ficar jejum, porque isso vai me trazer um benefício moral. Que eu vou evoluir. Eu vou evoluir? É isso que ele está perguntando. Que aí eu vou expiar algum problema? Aí Kardec, os Espíritos respondem a Kardec bem claro: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Então, é isso que a gente está colocando. Tem que ter o bom senso na coisa. Nós estamos falando aqui, se ele colocou o problema da alimentação, porque a alimentação traz um problema, na medida da nossa rebeldia, da nossa indisciplina. Do nosso Agora, não é ficar sem comer. Não é isso. Isso não tem vantagem nenhuma. A vantagem é fazer o bem. Porque é o que e a questão da carne também. O ideal no futuro, o Emmanuel coloca isso, muito bem colocado no livro Consolador, o futuro é não comer carne. Mas não é o fato de eu deixar de comer carne agora que eu sou evoluído, não é isso. Você já está começando a compreender, porque o que me consta, Rita era vegetariano. Então, e fez o que fez. E fez o que fez. Então, antes que ele comesse um churrasco por dia, um rodízio, e não fizesse o que fizesse. Então, não é assim que funciona, tem o bom senso, tá? Então, para a gente entender bem o que o governador fez. O governador chamou esses 200 espíritos de esferas superiores para ensinar, não é? Para conversar com todos os ministros nos ministérios, para que todos entendessem que se pode retirar da atmosfera a alimentação. Porque se é na Terra o nitrogênio que nos faz falta, a gente precisa se alimentar, comer realmente, né, vegetais, proteínas, no mundo espiritual não há mais essa necessidade, porque se pode conseguir tudo isso através da respiração. Então é isso que o governador queria implantar em nosso lar, mesmo que no começo os recém-chegados recebessem uma alimentação, uma sopinha, um caldo, mas não era receber buchada de bode, não era receber mocotó, não era receber feijoada, porque aí você estava repetindo o que você fazia enquanto encarnado. Ela não falou dos doces, mas tem os doces também. Tem o quê? Os docinhos, pelo amor de Deus. Que é o problema. Amado, é o aí problema. Então, né? Olha, inclusive você está falando, Tereza, ele dá uma informação interessante aqui nos mensageiros. Já imaginou a gente Aniceto, só respirando? Ele fala assim, olha, se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 2.000 litros de nitrogênio que respira diariamente na crosta, a Terra estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Nós respiramos a média de 2.000 litros de nitrogênio por dia. É que nós não fixamos. Isso. Nós não fixamos. Porque é o que ele falou antes, Jesus ainda não permitiu que reencarnasse, tivesse encarnações já com células próprias para fixação do nitrogênio. Porque senão, como é que ia ser a nossa evolução? A gente não precisa trabalhar para comer. Não, ao nosso nível evolutivo, a gente ia para Itapuã, alugava uma rede e ficava lá deitado, cantando, né? O tempo todo, né? Cantando. Não, eu iria para Natal. Ou para Natal, eu não sei. Bonito. Né? Cada um vai. A gente realmente não evoluiria. Então, a preocupação do governador é passar essas informações para aqueles que estavam, né, habitando o nosso lar, para que eles pudessem aprender a se alimentar somente através da respiração, não é? Então vamos terminar por aqui, porque vamos continuar no próximo programa a conversar sobre os problemas da alimentação, não é? Um abraço a todos, Deus possa abençoar vossos lares, fiquem em paz. Muito obrigado pela atenção, fiquem em paz, o capítulo é dinâmico, realmente, nos toca na nossa ferida, mas muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.